Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, o estudo 12, a conversão de Saulo. Nosso estudo está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 20. Querendo agradecer a você aí que tem visualizado nosso canal, você que é o mais novo inscrito, dizer meu muito obrigado. Você que tem visualizado as nossas publicações, também meu muito obrigado. Curta, comente, diga alguma coisa para nós melhorarmos, né? Porque a gente está aqui para isso. O canal nosso é um canal de estudo bíblico, não é um canal de pregação, é um canal de estudo bíblico. E a gente sabe que muita gente não gosta de estudar a palavra de Deus, mas nós estamos aqui para fazer isso, estudar a palavra de Deus, que nós temos sempre estar estudando ela. Amém? Então, o estudo de hoje, estudo 12, a conversão de Saulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Tá vendo? Este era o Filho de Deus. Esse é o nosso texto bíblico, texto base. Nosso estudo está baseado em 3 pontos. Primeiro, Paulo antes da conversão. Segundo, a conversão de Paulo. O terceiro, Paulo após a sua conversão. A nossa conclusão e a nossa verdade prática. Amém? Mais uma vez agradecendo a você que está inscrito aí no canal, que se inscreveu, que está nos dando a honra da sua inscrição. Continue nos ajudando para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho. A gente sabe que não é fácil, é difícil. E o nosso texto e o nosso estudo, como é de prática, nós vamos comentar aqui os versículos, né? Não todos, mas alguns, para que você possa ter um entendimento a respeito da palavra de Deus. Diz assim o versículo 9, capítulo 9, versículo 1 e 2, né? E Saulo,
respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E Saulo ainda respirava ameaça de morte contra o discípulo do Senhor. Pela primeira vez vemos os discípulos do Senhor serem identificados como um caminho. Você vai ver isso aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9, versículo 23, Atos 22 e 4 e Atos 24, 14 e 22. O nome talvez tenha origem na citação de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz: preparai o caminho do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 3, Marcos 1 e 3 e Lucas 3 e 34. Na declaração de Jesus em João 14, 6, de que Ele é o caminho para a salvação, ou na ideia de seguir Jesus no caminho do discipulado. Os cristãos também são identificados nessa passagem como discípulos do Senhor, teu povo santo, 9 e 13, e todos os que invocam teu nome, 9 e 14. Saulo, também chamado Paulo, Atos 13 e 9, escreveu posteriormente que seu fanatismo pelas tradições de seus pais o havia levado a perseguir intensamente a igreja de Deus e tentar destruí-la. Observe que o zelo dele, porque ele era judeu, e ele era judeu tradicional, muito ortodoxo, ortodoxo, daquele bem rígido. E as tradições fez com que ele perseguisse os crentes, a tradição. Gálatas 1,13, verso 14, capítulo 1, versículo 13 e 14, e Filipenses 3, versículo 6, e 1 Coríntios 15 e 9. Finés, que matou um apóstolo hebreu, e a mulher gentia que o havia feito se desviar, número 25, foi elogiado pelo seu zelo, Salmo 106 e o 30. Saulo tinha esse mesmo tipo de zelo e provavelmente foi impelido à violência contra os cristãos porque estavam derrubando os muros de separação entre os judeus e as nações pagãs. Veja que o zelo dele fez com que ele ficasse ferozmente contra os crentes. As cartas que Saulo levava consigo eram pedidos de extradição para que os cristãos fossem punidos conforme a lei judaica. É provável que o sumo sacerdote tenha obtido dos romanos essa autoridade para apreender judeus não ortodoxos fora da jurisdição de Jerusalém, pois Damasco pertencia à província romana da Síria. Veja que a preocupação dele era tanta com os crentes que eles queriam prender, matar, fazer de tudo para acabar com os crentes, ou a seita do caminho, como eles mesmos chamavam, os crentes. Capítulo 9, versículo 3 a 5 diz assim: e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente ocorreu um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Está vendo? Aí versículo 9, capítulo 9, versículo 3 a 5, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? A luz ofuscante, a queda no chão, a repetição do nome, Gênesis 22, 11, e Gênesis 46, 2, Êxodo 13, 4, e a voz que se identifica, são elementos que ocorrem com frequência nas Escrituras, quando um ser divino aparece a seres humanos. Cristo se revela a Saulo em referência à igreja que ele perseguia. Esse fato mostra a relação próxima entre Cristo e a igreja. Só resta a Saulo concluir que, se Jesus está falando com ele, deve estar vivo. E se a luz brilha do céu, Jesus deve ter sido glorificado. Está vendo? Isso acontece muitas vezes quando um ser divino entra em contato com o ser humano, e a luz brilha e ele aparece. Do capítulo 9, do versículo 6 a 9, diz assim: levanta-se e entra na cidade, alguém te dirá a você o que deve fazer. Essa aparição de Jesus depois da ressurreição é a única do Novo Testamento, depois de Pentecostes. E Paulo diz que Jesus lhe apareceu por último de todos, 1 Coríntios 15, 8. Jesus não aparece a Saulo para provar que ele está errado, mas para comissioná-lo, 1 Coríntios 9, 1 e Gálatas 1 e 12. Mesmo ele tendo zelo
né, por conta do judaísmo, Jesus não vai ali para repreendê-lo, mas pelo contrário, Jesus aparece a ele para comissioná-lo para uma missão que ele vai ter que fazer. E é isso que ele vai ver ao decorrer do tempo. Isso explica porque seus companheiros ouviram a voz de Saulo, mas não viram nem entenderam com quem ele falava. A mensagem era apenas para ele, o poderoso perseguidor quebrantado pela luz cegante. Descobrirá depois de ser conduzido pela mão para Damasco quanto havia estado cego, né? Quanto havia estado cego pelo aquele zelo, de tanto zelo que ele tinha, que ele perseguia os crentes. E ele vai ver com o passar do tempo que ele estava errado, que ele estava perseguindo a Deus, que Jesus é Deus. Então ele vai ali ver que estava agindo de forma errada, né? Mas por conta do zelo que ele tinha da tradição dos pais dele. Capítulo 9, do versículo 10 ao 14, diz assim: o Senhor o chamou em uma visão, Ananias. Ananias responde ao chamado do Senhor de forma diferente de Saulo. Em vez de perguntar: quem és tu? Ele está pronto a obedecer. Aqui estou, Senhor. 9 e o versículo 10. Como alguns dos profetas de outrora, porém ele levanta objeções a uma comissão divina, que parece tão imprudente. A reputação de Saulo como um homem perigoso o precede. O sim, Senhor, inicial de Ananias se torna, em outras palavras, não, Senhor. Veja, de imediato ele disse sim. Depois ele disse não. Quando ele ouviu falar de quem é, a quem ele ia lá ter o encontro. Certamente não Saulo, o arqui-inimigo dos cristãos. Ananias descobre que nem mesmo o inimigo mais endurecido e temível pode ser excluído. Ele confronta seus próprios medos, pois precisa ser obediente a Deus e confiar que sua graça é capaz de transformar até mesmo o adversário mais intransigente. Ele cedera, pois Saulo também recebe uma visão de que Ananias virá para restaurar a sua visão. Observe que para Deus não tem isso de ser grande perseguidor, grande confrontador, um homem que matava muita gente, não. Para Deus é uma alma, e essa alma tem valor. E o valor de Saulo, todo mundo a gente vai saber, sabe muito bem qual foi, né? Que ele foi um grande missionário, um homem que inventou várias igrejas, mesmo sendo perseguidor, mas quando teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele foi totalmente transformado. E passou de ser perseguidor a ser perseguido, né? Porque Jesus faz assim, ele transforma o homem de tal maneira que ele passa a ser perseguido pelo mundo. Capítulo 9, versículo 15 e 16, diz: vai, esse homem é vaso para mim escolhido para proclamar meu nome aos gentios e aos reis e ao povo de Israel. Saulo não é informado de seu papel diretamente pelo Senhor, mas por meio de Ananias o Senhor escolheu Saulo apenas para a salvação, mas não apenas para a salvação, mas para uma missão especial. Atos 13 e 47, 20 e 24, Atos 22, 14 e 22, 16. Paulo destaca em suas cartas que é o apóstolo dos gentios, Romanos 1, 5, 11 e 13 e Gálatas 2, do 7 ao 9. Papel mencionado aqui pela primeira vez. No entanto, ele também prepara os judeus em suas sinagogas, no templo e diante do sinédrio e do rei Agripa. Atos 25, do versículo 23 ao 26, ao capítulo 26, e do 26, capítulo 26 e o versículo 29. Saulo foi a Damasco para pôr as mãos em alguns cristãos. No fim das contas, um cristão impôs as mãos sobre ele. Tá vendo? Ele foi lá para pegar os cristãos, impor as mãos sobre eles para prender. E aqui, o outro cristão é que vai lá e põe as mãos sobre ele para que ele possa ver, que ele possa ser cheio do Espírito Santo. Um cristão impõe as mãos sobre ele. Em breve a situação se inverterá e o perseguidor será alvo de perseguições. 2 Coríntios 11, 23 a 28. O Senhor não garante que ele terá sucesso em sua missão. Garante apenas que ele sofrerá. Está vendo? Ele não garante, né, que a missão dele será bem sucedida. Só garante que ele vai sofrer, né? Que ele envia, mas não está garantindo nada a ele. Jesus é que envia, mas não garante que a missão será bem sucedida. Garante que ele vai sofrer pela missão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16 a 19, diz assim: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu a você no caminho,
por onde vinha, e enviou-me para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Para Lucas, o Senhor é Jesus. Os olhos do discípulo no caminho para Emaús foram abertos espiritualmente. Lucas 24:31. Os olhos de Saulo são abertos física e espiritualmente. Atos, capítulo 9, versículo 20. E começou a pregar de imediato nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. A expressão de imediato enfatiza que Saulo obedece à comissão do Senhor prontamente e sem hesitar. O antigo Saulo, cheio de ódio e respirando ameaças, agora está cheio do Espírito e prega o evangelho do amor e do perdão, proclamando que Jesus é o Filho de Deus, o Messias e o Senhor. Atos 9:28. Ele não fica remoendo o significado de sua chamada, nem faz um retiro para repensar as coisas à luz desse acontecimento dramático. Cumpre seu chamado sem demora, antes mesmo de encontrar os apóstolos em Jerusalém para receber sua aprovação ou instrução. Aplica sua erudição acerca das Escrituras para mostrar que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, 2 Timóteo 3,16. Observe que ele recebeu uma missão por Cristo e não hesitou. Ele foi de imediato pregar o Evangelho. Foi de imediato proclamar que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. A introdução do nosso estudo diz assim: estudar a vida e obra do apóstolo Paulo é sempre uma atividade empolgante e edificante. O apóstolo dos gentios é um claro exemplo a ser imitado por todos nós, no ser e no fazer para o Senhor. 1 Coríntios 11:1, Filipenses 3:17, Atos, Filipenses 4:9, 2 Timóteo 2:1. Primeiro ponto diz assim: Paulo, antes da conversão, de origem benjamita, recebeu o nome de Saulo, do hebraico Saul. Posteriormente, semelhante por Saul, recebeu Saulo, semelhante a Saul. Nascido em Tarso, orgulhava de sua cidade. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília. Não insignificante, tá vendo? E rogo-te que me permitas falar ao povo. Atos 21:39. O nome latino Paulus lhe foi acrescentado em razão da cidadania herdada do pai. Atos 22:8. Cidadania romana. Tinha uma irmã que habitava em Jerusalém. Atos 23:16. Herdou tudo, indica do pai. A profissão de fabricante de tenda. Atos 18:3. Para satisfazer as exigências e qualificação de propriedade exigida dos cidadãos de Tarso. Subentende-se que a família de Paulo se esquadrinha naquilo que chamamos hoje de classe média alta. A formação educacional religiosa de Paulo aconteceu como todo garoto hebreu, no lar e numa escola ligada à sinagoga. Deuteronômio 6, do 6 ao 9 e 2 Timóteo 3, 14 e 15. É provável que, devido ao fervor religioso de seus pais, sua educação não foi confiada a professores gentios. Paulo foi aluno de Gamaliel, Atos 22:3. Respeitado rabino dentre 7, aos quais era conferido o título honroso de doutor da lei. Gamaliel era da escola de Eliel, um doutor da lei em Jerusalém, no tempo do rei Herodes, fundador da escola chamada depois dele Bet Eliel, que tinha um posicionamento moderado acerca de questões como as leis de sábado, o casamento e o divórcio. É provável que essa educação moderada tenha influenciado sua conduta junto aos gentios após a sua conversão. Tolerância essa que não foi vivida em seu trato com a igreja antes de seu encontro com Jesus. Atos 22, do 4 ao 8. Sabemos que ele era um perseguidor ferrenho, mesmo com a educação moderada, mas ele era ferrenho na perseguição. Sua formação secular pode ter envolvido a educação filosófica normal e a retórica. Foi um poliglota, sendo conhecedor do hebraico, aramaico, grego e latim, podendo ter aprendido outras línguas em suas viagens missionárias. Veja que ele era um homem totalmente instruído. E foi um homem escolhido por Deus justamente por isso, porque ele tinha qualificações que iam ajudá-lo na pregação do Evangelho e facilidade para pregar entre reis, governadores, gentios, tudo. Ele tinha um fácil acesso a essas pessoas, porque ele sabia conversar com elas, Tinha um bom dialeto. Segundo ponto, ele fala a conversão de Paulo. A narrativa da conversão de Paulo é encontrada em Atos, capítulo 9,
do versículo 3 ao 19, Atos 22, do 6 ao 21 e Atos 26, do 12 ao 18, com pequenas variações no relato. A data de 35 depois de Cristo é sugerida. Alguns críticos atribuem ao evento da conversão algum desequilíbrio mental, ataque de epilepsia, insolação ou algum tipo de tratamento, transe, enquanto outros supõem que o senso de culpa, reprimido durante anos em face de suas perseguições e assassínios contra os cristãos, teria subitamente explodido em experiências pseudomísticas, o que resultou em vir a ser ele justamente o contrário do que vinha sendo, ou seja, a sua conversão. Assim sendo, ainda segundo esse ponto de vista, a experiência de Paulo poderia ter sido meramente psicológica e não verdadeiramente mística. Ora, nesse caso, Lucas, o autor do livro de Atos, teria exagerado em suas narrativas, abordando com um colorido mais vivo a realidade da vida de Paulo. Apesar dos questionamentos de alguns críticos e eruditos modernos, a conversão de Paulo foi um fato histórico, uma realidade objetiva. As narrativas em Atos, assim como as notas nas cartas, aparecem a indicar que certas experiências devem tê-lo preparado previamente. Seu consentimento na morte de Estevão, Atos 7, 58 até o capítulo 8:1, e o fervor da sua campanha de casa em casa contra aqueles do caminho, Atos 8:3, Atos 9, 1 e 2, e Atos 22 e 4, Atos 26, de 10 e 11. Dificilmente não afetariam. Sua furiosa jornada em direção a Damasco representou o clímax dos seus esforços. A graça soberana que conquistou Paulo não foi repentina, no sentido de que não teria havido preparação anterior, nem compulsiva, no sentido de que ele não tinha opção. Entretanto, outros entendem o evento como um acontecimento súbito, uma exclusiva obra de Jesus por meio de sua intervenção na vida do perseguidor da igreja. Se súbito o resultado de uma sequência de experiências e eventos, o fato é que a vida de Paulo foi mudada e transformada radicalmente pelo poder da palavra do Senhor e do seu Espírito, do seu Santo Espírito. Né? A conversão de Paulo não foi algo, como é que nós podemos dizer, feito ele disser aí, algo psicológico, algo psíquico, não. Foi obra de Deus, obra do Espírito Santo. Houve um encontro com Cristo. E o encontro com Cristo mudou toda a estrutura de Paulo. E a estrutura dele foi mudada não mais para perseguir, mas para ser perseguido em nome de Jesus. O que houve foi um verdadeiro encontro que ele teve com Cristo. Ele era um homem religioso, ele era judeu, né? Tradicional. As tradições é que estavam fazendo com que ele fosse contra os cristãos. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, quando ele reconheceu quem era Cristo e Cristo apareceu a ele, ele entendeu que estava agindo de forma errada. E agora era a hora dele andar de forma certa. E Jesus não veio repreendê-lo, mas veio comissioná-lo para uma obra que Jesus tinha que ser feita através de Paulo. E foi o que aconteceu. Muita gente pode dizer muitas coisas, mas não foi. Foi a obra do Espírito Santo. No terceiro ponto ele fala, Paulo após a sua conversão. Após convertido, Paulo tomou consciência de seu chamado para o serviço. Veja, após a conversão, ele tomou consciência do seu chamado para o serviço. Tal fato é testemunhado por ele próprio em 1 Coríntios 15, do 8 ao 9, Gálatas, capítulo 1, versículo 12 ao 17, Filipenses 3, do 3 ao 7, 1 Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 16. Desde o primeiro dia de sua vida cristã, Paulo soube que era alguém escolhido pelo Senhor para realizar uma grande obra. Alguns fatores certamente contribuíram positivamente para a obra que realizaria. Primeiro, sua excelente instrução no judaísmo. Segundo, sua criação num ambiente de fala grega, né? Que tudo isso veio ajudar ele a proclamar o evangelho, que a língua grega naquela época era uma língua predominante da época e facilitou muito ele se comunicar. Terceiro, sua familiarização com a cultura helenista. Quarto, sua capacidade de contextualizar do evangelho.
Quinto, sua cidadania romana e conhecimento da vasta complexidade de estradas no império que facilitariam as suas viagens. Apesar de questionado por muitos, o apostolado de Paulo foi legítimo, 2 Coríntios 11:5, Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17, né? Com um trabalho missionário que alcançou a Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, e com 13 epístolas compondo o cânon do Novo Testamento. A importância da obra de Paulo para o cristianismo é de um valor inestimável. O sofrimento de Paulo na realização da obra de Deus foi anunciado pelo próprio Jesus, Atos 9:16, 2 Coríntios 11, 23 ao 33. Há praticamente unanimidade no fato de que Paulo terminou os seus dias em Roma. O ano de 65 d.C. é uma data provável para a sua execução. Dessa forma, aquele que é considerado o maior e mais influente cristão da história combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Atos, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Na conclusão ele diz assim: a chamada para o ministério cristão é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo é uma chamada para o sofrimento. Viver segundo a palavra de Deus e pregar esta palavra implica em muitas perseguições e dores. Paulo foi um claro exemplo dessa realidade. O conforto de Paulo estava em seu modo de lidar com o sofrimento. Ele tinha convicção de que os seus sofrimentos não podiam ser comparados com a glória a ser revelada nele, Romanos 8:18, e do prêmio que lhe aguardava, 2 Timóteo 4:8. Tá vendo? Mesmo com tanto sofrimento, mesmo que ele com tanta dor, mas ele sabia que o que ele ia receber de Deus no final era superior a tudo isso, né? E o prêmio que ele aguardava também, que era a coroa da justiça, que ele mesmo diz. A coroa da justiça para mim já está preparada, quem vai me entregar é o justo juiz, Jesus. A verdade e a aplicação prática diz assim: ao longo da história da igreja, assim como Paulo, muitos já caíram prostrados diante da voz soberana, graciosa e misericordiosa daquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos, que escolhe os mais miseráveis pecadores para realizar a sua maravilhosa obra. Observe que Jesus ele não escolhe aqueles que são excelência, né? Feito ele mesmo diz aqui, o instrumento dele escolhe os mais miseráveis pecadores para realizar a sua obra, para mostrar que Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E só ele transforma o homem. Só ele transforma o mais vil pecador. O caso de Paulo é né? Esse grande exemplo para nós. E por mais que a gente veja alguém que não dê valor a ele, mas quando Jesus tiver um encontro com ele verdadeiro, ele muda da água para o vinho. Então, a conversão de Paulo é um fato grandioso e teve uma grande contribuição para o Evangelho. Até hoje está tendo. As cartas dele estão aí para nos orientar e para nos direcionar. Mais uma vez agradecendo a você, Deus abençoe, que você possa ver este vídeo e que ele possa edificar bastante a sua vida. E muito obrigado por suas visualizações no nosso canal. Amém?